para todos vocês. Sejam bem-vindos ao canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Muito prazer, meu nome é Denilson. E, por falar de livros apócrifos, nós vamos falar de livros apócrifos, tá, pessoal? Essa Bíblia aqui que você está vendo, você pode baixar ela, tá? Ela é grátis, ela é 0800. A gente fala com o nome grátis 0800 é para a pessoa pegar, né, e baixar ela, ter coragem de baixá-la. Bom, você coloca assim no Google, Bíblia Apócrifa grátis em PDF, e aí você vai baixar, né, essa Bíblia aí, fazer um download e baixar ela. Ela é o resumo desses livros aqui, ó, dos livros apócrifos. Ela é o resumão desses livros aqui. Então, como esse livro aqui, às vezes a gente lendo, as pessoas não têm acesso ao que a gente está lendo aqui, então a gente passa a colocar aí no visor para você ler com a gente. Eu acho muito legal isso, eu acho muito pertinente. As pessoas que não têm capacidade de ler, né, tem muitas pessoas que não sabem ler. Essa é a realidade. Tem pessoas que é auditivo, elas gostam de ouvir. E tem outras pessoas que gostam de ler e ouvir. É aquela frase do Tomé, né? Eu só acredito vendo. Bom, antes de eu entrar no assunto que eu vou falar hoje sobre o apócrifo, né? Sobre o Apocalipse de Baruque, essa Bíblia aqui é uma Bíblia diferente da Bíblia de João Ferreira de Almeida. Essa é a Bíblia chama-se Dalit. Dalit é a quarta letra do alfabeto hebraico. Dalit também significa janela. Então, nós vamos mostrar para você nessa Bíblia aqui, ó, o nome hebraico do Messias que vocês conhecem como Jesus. Você sabe que o nome de Jesus, ele já é a última versão ou a última transliteração dos nomes inventados para o hebreu, o judeu da tribo de Arudá. Tribo de Judá, tá, pessoal? É porque a letra J, ela não existe, ela não existe no hebraico. A letra J não existe no hebraico, na língua aramaica e nem na língua grega. Obviamente o nome do Salvador nunca foi Jesus, nunca será Jesus, e a gente vai falar isso aí, que com o nome do Salvador não se há comércio. Nós não podemos fazer comércio do nome sagrado de Yahushua. Do nome de Jesus não, você pode fazer comércio, é dano que se recebe, é tudo, mas do nome de Yahushua não. Não há templos com o nome de Yahushua. Se você vê algum templo com o nome de Yahushua, fuja dele. Vai haver, tá? Vai ter cara de pau, vão ter pessoas cara de pau, cara de madeira, filhos de Satanás, vou falar assim, para colocar a igreja com o nome de Yahushua, tá? Pode ter certeza disso, viu, pessoal? O nome dele é Yahushua. Esse nome não entra na mídia, tá, pessoal? Esse nome aqui, ó, ele não é falado na mídia. E ele não pode, porque Satanás não quer deixar esse nome aparecer. Tanto é que essa Bíblia aqui já tem uma versão nova com o nome, até tirou até o nome do pai de Yahu. E hoje à noite eu vou falar sobre a letra H, porque que as pessoas não entendem, né? A nossa língua, ela é complicada, gente. Mas eu vou hoje à noite, hoje às 19 horas e 15 minutos, nós vamos fazer uma live falando sobre o idioma que nós falamos. Por que houve esse engano, essa tradução? Quem criou o que nós chamamos de idioma, línguas, tá bom? Nós vamos falar sobre a mudança das línguas lá na Torre de Babel. Vocês já ouviram falar da Torre de Babel? Então, nós vamos falar da mudança da língua. Bom, por hora, eu quero trazer eu quero mostrar para vocês, está vendo aqui, eu vou diminuir aqui, ó, mostrar como é a Bíblia apócrifa, para vocês que não baixaram. Comentem aqui se você que está assistindo o vídeo, comente aqui se você já baixou essa Bíblia, ou se você tem com dificuldades de baixar essa Bíblia aqui, ó. Ela é assim, ó, tá vendo? Aqui, ó, é o Apocalipse, livro de Apocalipse, ó, são vários livros de Apocalipse, tá vendo? Aqui do lado, aqui do meu lado, são vários livros de Apocalipse aqui, ó, na verdade tem mais Apocalipse do que esse aqui, tá, gente? Isso aqui é um apanhado, mas tem mais Apocalipse, tá bom? Ué, Denilson, não existe só o Apocalipse de João? Não, existem outros Apocalipse. Olha o Novo Testamento.
O Novo Testamento tem aí, ó, a história de José, o evangelho árabe da infância, né? Você quer saber se o Messias teve infância? Teve infância, né? E a história dele também, tem muita gente inventando lorota aí, né? Dizendo que ele foi pro Egito para aprender lá com o Íris, Osíris. Olha, rapaz, é tanta bobagem que se fala aí nessa internet, né, que a gente fica assim meio... Mas ele viveu 2 anos no Egito, tá? Em 2 anos ele fez muitos milagres no Egito, tá vendo? Ó, o evangelho da infância, esse evangelho é sensacional, porque esse pseudo-evangelho da infância mostra o encontro do nosso querido amado Yahushua com os seres reptilianos, né, os dragões que vivem no centro da Terra. Ele já falava sobre isso, os apócrifos que foram... Esses livros todinhos aqui foram retirados nos concílios da Igreja Católica, da Bíblia, né? Ele deveria estar compondo a Bíblia. Quer dizer, se você acha que você leu a Bíblia toda, você está enganado. E a Bíblia eu já falei para vocês, né? Tem um vídeo passado, nós falamos que a Bíblia vem da cidade de Biblos, né? É uma homenagem à cidade dos livros. Livro dos livros. Bom, aí tá aí o resumão, né, de Judas, ó. Judas, Bartolomeu, tem alguns livros gnósticos aqui, tá bom, pessoal? Mas vai esclarecer muito, né? E o Antigo Testamento são livros que você não encontram na Bíblia, tá? Ó, o livro de Adão e Eva, o livro de Melquisedeque, que vocês tem que saber sobre Melquisedeque, livro de Enoque. Bom, dados esses recados aqui, deixa eu sair que eu entrei aqui no Martírio de Isaías, não é para entrar no Martírio de Isaías. Eu vou hoje falar sobre Baruque, o primeiro livro de Baruque. Olha aí o Baruque aí, ó. Esse é o Baruque. Aqui tem um detalhe que se chama... Eu quero falar sobre... Deixa eu passar aqui para cima. Esperar um pouquinho que até esse sistema parar um pouquinho. Ah, beleza. Não sei se vocês estão conseguindo ler comigo, mas deixa eu ver se eu consigo aumentar essa letra, porque aqui nesse sistema é um pouco difícil, a não ser que eu... aqui, ó. Letra maiúscula. Bom, melhorou aí. Melhorou, ó, Baruque. Eu quero falar sobre o anúncio da ruína de Jerusalém. A gente sabe, pessoal, se você não sabe, Jerusalém, a palavra, a letra J, ela não existe no hebraico, tá, pessoal? Então, a palavra é com Y, é Yerushalayim, né? Yerushalayim, não Jerusalém. A Jerusalém é a cópia e a tradução pela Igreja Romana. E esse profeta chamado Baruque, ele foi um seguidor de Jeremias. A cidade de Babilônia tomou, inclusive Jeremias pregava muito que eles iam ser escravos, eles ser levados como cativo lá de Jerusalém para a Babilônia. Eles não quiseram acreditar, e dito e feito, aconteceu isso. Jeremias pregava da prisão, e esse Baruque se converteu. Ele era filho de pessoas importantes, né, do alto escalão, né, da administração pública da Babilônia. E ele se converteu e ele passou a pregar sobre o povo hebreu, né, porque as pessoas têm dificuldade de entender hebreu, judeu, israelita. O povo hebreu compunha as 12 tribos de Israel, ou de Yerushalayim, ou de Yahushurum. Eram 12 tribos, 12 nações, que compunham o país chamado Israel. E essas 12 tribos, elas tinham que ser coesas, unidas, e não deveriam se separar. Para quê? Para levar essa palavra que eu estou falando aqui agora, as tribos é que tinham que anunciar para o restante da humanidade. Mas eles permitiram que outros países, que os gentios tomassem conta da sua missão. Os gentios roubaram-lhe os pergaminhos e os papiros
e reescreveram ele através do que se chama Bíblia. Quem são os gentios? Os romanos, os gregos, os persas, enfim, os babilônicos. Todos eles tomaram posse das escrituras do povo hebreu, que deveria falar para todo mundo, mas infelizmente eles não cumpriram a missão que foi dada para eles. Então, Abraão teve 2 filhos. Um se chamou Ismael, que compõe o mundo árabe. Toda a Arábia Saudita é ismaelita. E Abraão também teve um filho chamado Isaac, que posteriormente teve 2 filhos chamados Jacó e Esaú. E da semente, da raiz de Jacó, saíram 12 tribos. E essas 12 tribos deveriam levar o legado de Abraão. Havia uma promessa para Abraão, que eles iam levar a palavra do Pai para toda a nação, que não se contaminasse com os seres desse mundo, porque já haviam seres nesse mundo que nós não deveríamos nos envolver, mas o povo acabou se envolvendo. E aí deu-se essa história toda que nós lemos na Bíblia, que muita gente não entende. Mas vamos lá. O anúncio da ruína de Jerusalém. Ao 25º ano do rei de Judá, Jeconias, foi anunciada a palavra de Deus a Baruque, filho de Nérias, e ela assim rezava, ou assim se falava: Tu presenciaste tudo que esse povo cometeu contra mim. Então o povo de Israel, o povo se voltou contra o Pai, adorando imagem. Tudo que esse povo está fazendo hoje, no Brasil e no mundo, foi o que o povo estava fazendo antigamente. Adorando imagem, adorando outros deuses, acreditando em anjos, né? Acreditando nos Néfilis, né? Nos Anunnakis, né? Nas invenções, que são muitas invenções, acreditando em OVNI, né? Dizendo que esses extraterrestres vêm lá de cima do céu. Enfim, o povo estava acreditando em muitas mentiras que estavam sendo feitas e acreditando em outros deuses. Então, tu presenciaste tudo que esse povo cometeu contra mim, os pecados das 2 tribos que ainda sobraram. Deixa eu explicar para você. As tribos, elas tinham que andar juntas. Mas 2 tribos ficaram em Jerusalém, em Israel, né, em Arushurum, e as outras 10 tribos se perderam pelas Américas. Nós já contamos essa história aqui, tem na playlist aí, você pode ver as 12 tribos. E essas 12 tribos se perderam pela América, as 10 tribos. Ficaram só 2 tribos para testemunhar o nascimento do Messias, chamado Yahushua. E essas 2 tribos foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Tu presenciaste tudo que esse povo cometeu contra mim e os pecados das 2 tribos que ainda sobraram. São mais numerosos do que as 10 tribos. Então, o número de habitantes da tribo de Judá e da tribo de Benjamim eram maiores do que as 10 tribos juntas, tribo de Azer, tribo de Naphtali, tribo de Rubens, de Dan, né? Essas tribos todinha, tribo de Levi, essas 10 tribos juntas não eram do tamanho da casa de Israel. A casa de Israel significava a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Bom, isso é um fato que eu estou trazendo para todos vocês. E essas 2 tribos, elas permaneceram no mesmo lugar que foi designado para elas ficarem, para depois dali elas saírem e ocuparem a terra que manava leite e mel. E isso vocês vão encontrar na história de Melquisedeque. Melquisedeque, quando abençoou Abraão, ele abençoou Abraão de Salém, Jerusalém, ele iria sair para conquistar as Américas, que é a terra que manava leite e mel, incluso está o Brasil nessas terras que manam leite e mel. Beleza? Até aí eu acho que está sendo mais fácil para vocês entenderem, né? Então, os pecados das 2 tribos ainda sobraram, são mais numerosos do que os das 10 tribos que foram para o cativeiro. Porque os indígenas foram, o que chamam de indígenas, né? Eles já trabalhavam escravos antes das 2 tribos se juntarem a ele. E eles se juntaram às 10 tribos aqui no Brasil, na América. Quando o Brasil foi descoberto, entre aspas,
e através dos navios tombeiros e negreiros e outros navios, mas foram trazidos toda a população de Jerusalém. No ano 70, depois da morte do Messias, a profecia se cumpriu, que eles iam passar pela grande tribulação e dias pelos quais jamais nós iríamos passar igual. Eles foram trazidos em navios, foram jogados nus na orla, principalmente aqui no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro nós temos ali o Morro da Providência, que é onde ficaram muitos pretos jogados ali depois da libertação dos escravos. É uma longa história. Nós somos descendentes do povo hebreu. Nós, brasileiros, nativos do Brasil, somos... na nossa veia corre o sangue dos hebreus, os verdadeiros hebreus, verdadeiros judeus, judeus pretos da Bíblia. E a tribo de Judá foi a última a sair, a de Judá e a de Benjamim. Eles não, na verdade, eles não saíram, eles foram arrancados de lá, né? E após o ano 70, Tito destruiu tudo lá. Tito passou fogo lá e a gente sabe que a coisa ficou feia. E para muitos pensam que essa terra lá, criada pela ONU em 1948, lá, esse país chamado Israel, isso aí é uma grande maquete, uma maquete ao ar livre. A verdadeira Jerusalém está debaixo d'água. E ela vai emergir agora por esses tempos devido ao grande terremoto que vai unir a cidade de Jerusalém ao Monte Sião. Isso nós pregamos para todas as pessoas, bíblico mesmo isso, tá? Isso parte das semanas de Daniel, né? As semanas de Daniel, o livro de Daniel é um livro profético e ele fala que a cidade de Jerusalém está submersa, ok? Está debaixo d'água. Então, essas duas tribos eram mais numerosas do que as outras tribos. Essas duas tribos é mais numerosas do que as outras tribos. Por isso que aqui vieram os maiores números de escravos pretos. Mas por que tem isso de escravo preto? Aí você vai ter que ver nos nossos vídeos sobre as tribos que vieram para cá, né? E muitos pensam que eram africanos, né? Na verdade, todos são africanos. Esse nome que eles denominaram africano. Mas por isso que a gente tem essa foto do Messias preto, né? Porque os judeus eram pretos, esses brancos que estão aí dizendo que são judeus não são, né? Eles são os que dizem que é, mas não é. Eles se converteram, né? Eles se converteram ao judaísmo e aí se tornaram pela fé hebreus. Mas os verdadeiros hebreus são aqui na América, são pretos, né? Na sua grande maioria. Está miscigenado agora, preto, branco, está tudo miscigenado, tá tudo misturado. Então os pecados das duas tribos que ainda sobraram são mais numerosos do que os 10 que já foram para o cativeiro. As tribos anteriores foram coagidas por seus reis ao pecado, porém estas duas forçaram seus reis nos caminhos do mal. Olha só o que aconteceu, que ele falou. Por isso eu determinei desgraça para essa cidade e os seus cidadãos, e por algum tempo ela deverá ser repudiada por mim. Eu dispersarei esse povo entre os pagãos. Os pagãos há de viver em prosperidade, mas o meu povo deverá ser castigado, e virá então o tempo em que eles ansiarão pelas suas épocas de paz, né? Digo-vos que quanto segue, transmite o Jeremias a todos os vossos pares, abandonai esta cidade, pois vossos comportamentos, a bem dela é uma coluna firme, e vossas orações são como uma muralha forte. Beleza? Então deixa eu parar por aqui para explicar uma coisa para vocês. Olha só. A gente já vai encerrar esse vídeo, né? Um vídeo curto, nós poderíamos falar mais sobre o livro de Baruque, né? Baruque, ele teve uma visão da queda de Jerusalém e como o povo deveria ficar escravo. E essa maldição, ela está acontecendo até hoje. Se você está aqui no Brasil e não entende que como um país é tão rico, é cheio de riquezas naturais, e agora tem o nióbio lá na Amazônia, está cheio de nióbio lá, a pedra mais importante desse momento. E por que nós somos pobres em terras ricas?
Por que que quem come os nossos bens são os estrangeiros? E principalmente os que se chamam judeus. Os que se chamam judeus, eles são donos de quase tudo no mundo. Eles são donos de quase tudo no mundo. Eles não são, tá, pessoal? Eles não são. Eles querem ser, mas não são. Eles usam uma falsa identidade. E com isso, toda a história do povo hebreu está sendo recontada. E da agora, do meio do povo hebreu, que somos nós, está sendo levantado, suscitado homens e mulheres, que estão contando a história dos nossos antepassados. E Yahweh está nos revelando a verdade para mostrar para essas pessoas que foram enganadas para ir para esses templos evangélicos, para os templos católicos, para esses líderes religiosos que não tem nada a ver com o povo hebreu, essas religiões que não tem nada a ver com a verdade escrita, porque o Pai não criou religião. O Pai não criou religião nenhuma. Não é para ninguém estar adorando ele em templo. Ele não foi feito para adorar em templo. Em templo, só quem é adorado é Satanás e seus demônios, e Terron, que é o outro deus, o Demiurgo, o Yaldabaoth, que as pessoas não conhecem. Eles não têm ciência desse deus enganador. E aí elas acabam indo para esses lugares buscando a paz. Só que Satanás e esses seres descobriram que o Pai nos fez luz. Nós somos frequência. Nosso corpo é basicamente água. E nós funcionamos com frequência, eletricidade. Esses seres descobriram isso. E eles usam a tecnologia dos anjos caídos para dominar o povo. E esconderam a verdadeira história no meio das histórias falsas. E criaram um livro chamado Bíblia, para que as pessoas pudessem olhar para a Bíblia e falar, não, isso aqui é a palavra de Deus. Realmente, existem resquícios da palavra de Deus ali. Só que a Bíblia foi manipulada. Ó. Só para você ter uma noção, todos esses livros aqui foram retirados de dentro da Bíblia. Todos esses livros. Através de quê? Através dos concílios da Igreja Romana. E nós estamos aqui devagarzinho, contando aos pouquinhos para as pessoas que esse nosso rei, ele é o nosso rei. Ele veio na condição de humilde, tá? Veio de escravo, preto, pobre. Isaías falou que ele não tinha beleza nem formosura. O próprio Baruque estava falando também de um Salvador que viria. E esse Salvador veio. Ele veio na figura de Yahushua. Porém, os gentios roubaram a história de Yahushua e contaram como se ele fosse Jesus Cristo. E agora, para piorar mais ainda, estão contando várias histórias paralelas do nosso amado e querido Yahushua. Somente o povo hebreu, somente o povo que vai ser desperto, nós chamamos do povo, remanescente. E ele não está ligado à tribo indígena, pessoal. O Yahushua não está ligado à tribo indígena. Apesar dele vir pregar para a casa de Israel, a casa perdida de Israel, as 10 tribos, quando você vê tribos, significa que esses seres se perderam. Eles não deram ouvido ao Pai Altíssimo Yahweh. Eles não cumpriram o que o Abraão pregou para eles, o que Moshe pregou para eles. E hoje nós estamos tendo a revelação de que ele está voltando. Mas antes dele voltar, ele está anunciando para as pessoas. Nós estamos aqui anunciando, não é evangelho não. Evangelho é uma palavra adulterada, é uma palavra dos gregos, dos romanos, anunciando a volta do Messias. Nós estamos anunciando a promessa da volta do Messias. Nós estamos anunciando a vinda dele. Assim como ele foi anunciado pelos profetas Zacarias e todos os outros profetas do Velho Testamento, nós estamos anunciando que ele vai voltar. Então é importante vocês despertar, saírem desse sistema religioso e entregar a sua vida para Yahushua. Que vocês tenham entendido, hoje à noite nós vamos falar sobre o nosso idioma e por que as pessoas são enganadas com essa língua que nós falamos, que por lábios gaguejantes o Pai iria falar para todo mundo sobre a sua volta
e o fim dos tempos. DRM Rodrigues, o canal do Livros Apócrifos. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e que Yahweh abençoe a todos vocês. Tchau, pessoal, até às 19 horas.